Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa e hoje nós falaremos sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Bem, os seres humanos utilizam a comunicação para compartilhar informações, expressar opiniões, sentimentos, vontades e intenções. Nesse processo comunicativo, podem ser identificados os seguintes elementos: o emissor, o receptor, o canal, o código, o referente e a mensagem. Vejamos as características de cada um deles. O emissor é quem cria, produz, né, e emite o texto porque ele tem uma intenção ao fazer isso. Já o receptor é quem recebe a mensagem, ou seja, ele é o alvo da mensagem. Por exemplo, o público-alvo de um jornal escrito são seus leitores que o assinam. O público-alvo de um telejornal em uma emissora de TV são seus telespectadores. O público-alvo de anúncios em uma agência de relacionamentos são pessoas procurando namoro ou casamento. O canal. O canal é o meio pelo qual nós enviamos a mensagem. Quando nós enviamos a mensagem por um bilhete, o canal é o bilhete. Quando falo pessoalmente com alguém, o canal é a voz. Quando eu envio um vídeo com uma mensagem para alguém, os canais são a voz, a internet e o computador. Ou seja, os meios que eu usei para enviar a minha mensagem. O próximo, o código. O código são os sinais que o emissor escolhe para se comunicar. O código usado na transmissão da mensagem pode ser a língua que nós falamos ou escrevemos. Pode ser um gesto ou desenhos, etc. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, quando nós falamos ou escrevemos no Brasil, o código que nós utilizamos é a língua portuguesa. Nos Estados Unidos, quando um americano fala ou escreve, qual é o código que ele usa? Bom, o código que ele usa é a língua inglesa. Os sinais de trânsito também são códigos. Como sabemos, eles são usados para guiar os motoristas nas ruas e também nas rodovias. E o referente ou o contexto é a situação que a mensagem se refere. Mensagem é a informação transmitida. Ela é o conteúdo da informação, aquilo que se transmite. Vejamos um exemplo prático de tudo isso que foi falado agora. Vamos ao exemplo. Quando João, o namorado, envia uma mensagem pelo WhatsApp para convidar sua namorada para comer pizza. O bilhete: Maria, vamos à pizzaria no sábado à noite? Te amo. Beijos, João. Nesta mensagem, podemos concluir que o emissor é o João. A receptora é a Maria. E qual é a mensagem? A mensagem é um convite. E o código? O código utilizado foi a língua portuguesa. E o canal utilizado, o WhatsApp. Antes de falarmos sobre as funções da linguagem, é importante nós revisarmos, mesmo que rapidamente, o que é a linguagem verbal e o que é a linguagem não verbal. Vamos lá.
A linguagem verbal é caracterizada pelo uso de palavras faladas ou escritas. Já a linguagem não verbal é caracterizada pelo uso de símbolos, gestos, signos visuais e sons. Como, por exemplo, nós temos as placas de trânsito, os cartões amarelo e vermelho de um árbitro de futebol e os semáforos, etc. Em seguida, nós veremos as funções da linguagem. Quando uma pessoa se comunica com outra pessoa, ela utiliza a linguagem verbal ou não verbal para enviar uma mensagem que expresse seu pensamento, que expresse a sua intenção. Dessa forma, podemos dizer que as funções da linguagem variam de acordo com a intenção do falante, de acordo com a intenção do emissor. As funções da linguagem são classificadas em 6 tipos. A função referencial ou denotativa, emotiva ou expressiva, conativa ou apelativa, metalinguística, fática e poética. Vejamos as características de cada uma delas. A função referencial ou denotativa é utilizada quando o emissor quer informar ou notificar o receptor. Por isso, esse tipo de texto é direto. Ele é objetivo e está presente em textos técnicos, científicos, teses, artigos, folhetos, manuais, entre outros. As palavras, elas são usadas no sentido denotativo, ou seja, literal. Por exemplo, a 4ª edição da Feira de Ciências, Arte e Cultura do Instituto Federal do Campus Matão acontecerá durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na quinta, dia 24, e sexta, dia 25. De acordo com o exemplo, vocês puderam observar que o texto ele é objetivo e tem a intenção de informar o leitor. A seguir, veremos a função emotiva. A função emotiva ou expressiva é centrada nas opiniões, nas emoções, nas impressões, nos desejos e nos sentimentos do emissor. A linguagem subjetiva predomina na função emotiva e ela é utilizada em artigos de opinião, em cartas pessoais, em diários e poemas líricos. Lembrando que os blogs também podem apresentar a função emotiva. Como exemplo da função emotiva, vejamos um trecho do diário da Carolina Maria de Jesus, uma escritora com uma realidade muito difícil, que tinha uma realidade muito difícil e publicou seu livro nos anos 60. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. Aqui nós podemos perceber a linguagem, a linguagem que expressa a realidade da autora. A realidade difícil e dura que essa autora enfrentava no seu dia a dia. Em seguida, veremos a função conativa. Na função conativa ou apelativa,
O texto é focado em quem vai receber a mensagem, ou seja, o receptor. Por quê? Porque o objetivo é convencer, persuadir ou aconselhar o receptor usando verbos no imperativo. A função conativa é usada nas propagandas, nos livros de autoajuda e também nos manuais. Essa figura de uma taça contendo os destroços de um carro pertence à campanha do governo intitulada Se Beber Não Dirija. Nela, nós podemos verificar que tanto a imagem quanto o texto apresentando verbos no imperativo foram utilizados para convencer o leitor dos perigos de dirigir após consumir bebidas alcoólicas. Vamos para a próxima função. Na função metalinguística, a linguagem explica a própria linguagem. Por exemplo, no dicionário, as palavras explicam outras palavras. Uma pintura de um pintor pintando também é um exemplo. Poemas que explicam como fazer poemas. Filmes demonstrando como fazer filmes. E para reforçar esses exemplos, observem a figura que mostra o desenho fazendo outro desenho. E no segundo exemplo, vamos ler um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos lá. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Nesse exemplo, o próprio narrador descreve claramente como ele realizou a escrita do livro. A função fática é usada em diálogos em geral. Quando o emissor quer iniciar a comunicação, quando ele quer checar se o receptor está recebendo a mensagem ou quando ele quer encerrar a conversa. Vejamos alguns exemplos de expressões usadas nesta função para estabelecer comunicação. Checar se o receptor está recebendo a mensagem e também para se despedir. Para estabelecer comunicação, ou seja, para começar o diálogo, o emissor pode usar oi, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Já para checar se o receptor está recebendo a mensagem, o emissor pode dizer: está me ouvindo? Entendeu? Ficou claro? E para encerrar o contato, o emissor pode dizer: ok, amanhã nos vemos. Combinado. Tchau. Até mais tarde. Agora, vejamos um exemplo da função fática em uma música de Ivan Ferreira. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Nós percebemos que o autor procura estabelecer a comunicação com o receptor e, em seguida, faz um pedido. Por fim, vejamos a sexta e a última função, a função poética. A função poética se preocupa com a estética sonora ou visual em poesias e em imagens. Não confunda com a função emotiva, pois a função poética é centrada na estrutura da mensagem, ou seja,
como a mensagem está sendo transmitida. A linguagem, na função poética, é marcada por palavras mais elaboradas para atribuir melodia, ritmo e sonorização. A função poética é encontrada em poemas, obras literárias, letras de música e também em propagandas. É isso. Nós encerraremos a nossa aula de hoje com um exemplo clássico da função poética, que nos foi dada por Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula e até mais.